E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo do canal aqui. Espero que vocês estejam bem. Passando hoje para falar um pouquinho, até compartilhar um pouco do que a gente tem pregado aqui em Londres, dentro desse momento assim histórico que a gente está passando, né? De guerra, de confusões políticas aqui também. Estamos passando algumas tensões. Nos Estados Unidos também. Deixa eu só abrir um versículo. E em outros lugares do mundo, né? Outras situações assim. E eu queria compartilhar nesse vídeo um pouquinho sobre duas coisas que eu vejo que estão militando, né, contra o testemunho de Cristo nesse tempo. Quando a gente olha para Efésios 3, a Bíblia fala que a igreja ela é um meio pelo qual ele manifesta a sua vontade nesse tempo, e ele manifesta a sua vontade aos principados e potestades. Então a igreja ela não é chamada apenas para sobreviver nessa era, ela não é chamada apenas para meio que aguentar até o final e aí Jesus nos salva, algo assim, mas ela é chamada para ser uma expressão da vontade de Deus nesse tempo. Então a gente não pode assumir uma passividade diante da era. Mas também a gente não é chamado para colocar as nossas esperanças, né, nesse, sei lá, em algum governo, alguma ideologia. Então, assim, a gente vê que nós, como igreja, nós, como povo de Deus, nós somos chamados a sermos guiados pelo Evangelho, sermos guiados pela verdade do reino de Deus, e por essa verdade, pela graça, a gente passa por essa era de maneira sólida, né? Não assim fugindo dos problemas, mas também não colocando a nossa expectativa em coisas que não são o evangelho. E aí a gente vê, por exemplo, Mateus 25:31 diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele vai reunir as nações, e depois de ter reunido as nações, ele separará ovelhas e bodes, né? Então nós vemos que no reinado futuro de Jesus, ele vai separar quem é ovelha e quem é bode. Mas essa realidade, ela já, de certa maneira, acontece e está acontecendo. Onde o Senhor, ele divide quem são aqueles que o seguem, quem são aqueles que não o seguem. E o que é seguir a Cristo e o que é seguir, não segui-lo, né? Então, basicamente é que quando ele diz aqueles que me amam, eles obedecem os meus mandamentos. Então, seguir a Cristo é ter uma cosmovisão de acordo com a de Cristo. E o que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente vê a sociedade, como a gente vê a nossa vida. E por incrível que pareça, gente, nós estamos muitas vezes seguindo uma cosmovisão dessa era, e nós estamos seguindo uma cosmovisão igual a de uma pessoa que não tem Cristo. E eu quero falar um pouquinho, então, dessas duas coisas que eu percebo que tem militado, né, que tem se levantado contra o testemunho de Cristo nesse tempo. A primeira é o espírito do anticristo, o espírito dessa era. E eu sei que muita gente fica assim, nossa, coisa estranha, espírito do anticristo. Bom, isso aparece em 1 João, isso aparece nas cartas de Paulo, talvez com outro nome, mas as escrituras deixam bem claro que no futuro nós vamos ter um líder político que vai ser o anticristo, e esse líder político ele vai se levantar contra o povo de Deus, de maneira política, de maneira clara e objetiva. Mas o espírito do anticristo, ou seja, o espírito dessa era, ou principados e potestades, essa força maligna que orquestra tudo hoje em dia, ela se opõe ao testemunho de Cristo. E o que o espírito dessa era faz? Nega que Cristo é o Filho de Deus, promove ideologias que se opõem à verdade ou ao Evangelho, procura distorcer o Evangelho,
resiste o plano redentivo de Deus e prepara o mundo para o anticristo. Então, irmãos, a gente precisa entender uma coisa: nós estamos numa batalha espiritual. E tem duas estratégias, talvez, que o diabo faça para fazer a gente perder essa batalha. A primeira é espiritualizar tudo. Então, tudo vira demoníaco, tudo vira do Satanás e a gente não percebe que, na verdade, é o nosso pecado que está liderando a gente para a perdição. E a gente começa a culpar Satanás de tudo, a gente começa a ver diabo em tudo. A gente começa a entrar naquele esoterismo evangélico, que é quase um, sei lá, um paganismo cristão, né? Sal, óleo, copo em cima das coisas. E a gente começa a entrar num tanto de coisa, como se aquilo ali tivesse poder, de alguma maneira, de batalhar ou algo assim. Mas, em contrapartida, outra estratégia do diabo é fazer a gente ficar cético, né? Então não tem batalha espiritual, não existe isso, não existe forças malignas que operam contra o povo de Deus e que estão arquitetando ideologias. E aqui eu quero ser bem cuidadoso para você não me interpretar mal aqui, mas existem sim ideologias que são satânicas, né? Que são orquestradas por esses espíritos, que são plano diabólico para liderar o povo para a perdição. Só que esses planos eles encontram um lugar muito confortável muitas vezes no coração do homem. E aqui entra a segunda coisa que eu queria comentar, que milita contra o testemunho de Cristo, que é a rebelião do coração humano. Então, por um lado, nós temos espíritos dessa era trabalhando, meio que jogando ensinamentos e ideologias que são contrários ao evangelho, mas por outro lado, a gente tem essa fábrica de ídolos que é o próprio coração do homem, que é caído, que tudo que quer é o bel prazer, ser feliz, ser livre, não ter responsabilidade com nada, né? O carpe diem, aproveita o dia, fica tranquilo que você é livre para fazer o que você quiser. E aí a gente vê, por exemplo, por que hoje movimentos de liberdade ganharam tanta expressão? Porque eles são a expressão exata assim, do coração caído do homem. Tudo que o homem quer é ser autônomo, é ser dono de si mesmo. E é uma falsa ideologia que alimenta um coração caído, entende? Então, assim, quando Deus fala não tenham outro ídolo, em Êxodos 20, por exemplo, a idolatria é tratada por Deus e pelas Escrituras como uma traição mesmo. É como se a gente estivesse arrumando um amante, né? E esses ídolos, muitas vezes, eles se escondem dentro desse coração caído, dentro desses desejos que não são redimidos. Então, assim, nós temos essas duas coisas, a ideologia dessa era e o coração caído do homem. Essas duas coisas é como se junta a fome com a vontade de comer, sabe? Querem a mesma coisa. E aí, meus irmãos, que a gente precisa se apegar ao evangelho, porque a gente não vai conseguir apenas, né? Eu não estou dizendo para você não estudar, para você não se inteirar, mas nós não vamos vencer a ideologia dessa era e o coração caído, nosso próprio coração caído, na base do nosso intelecto, da nossa capacidade de eloquência e tal. É só o evangelho que pode fazer isso. E aqui talvez, para a gente encerrar esse vídeo de uma maneira um pouco mais pastoral, e a gente refletir, Mateus 6, versículo 33, Jesus diz, né, que até as aves do céu elas se vestem e os lírios do campo, quanto mais a nós o Pai cuida de nós. E por que eu quero terminar com isso? Porque esse verso, de maneira muito pastoral, nos ensina a confiar no Senhor e colocar o nosso descanso nele, o nosso refúgio nele, o nosso coração nele, as nossas angústias nele, porque no final das contas, amigos, a batalha real acontece no coração humano. E o que o coração humano mais quer? Ele quer um lugar onde ele vai encontrar descanso, pertencimento. A batalha real é em quem estamos confiando.
E Mateus 6, versículo 33, nos convida para esse lugar de confiança. O Richard Foster, no livro dele, Disciplina, como é que é? Celebrando a Disciplina, ele fala que se conformar com um mundo caído, uma sociedade doente, é estar espiritualmente doente, né? Então esse convite de Jesus aqui, ei, confie em mim, busque em primeiro lugar o reino dos céus, é um voto de fidelidade ao Senhor, querendo ou não, um protesto político, tipo, cara, eu não ando de acordo com essa era, mas também é uma diligência, uma devoção diária que vai limpar o seu coração desses ídolos. E o que significa buscar primeiro lugar o reino de Deus? Significa que eu não vou andar ansioso e demasiadamente preocupado com as coisas dessa era antes de olhar para as coisas do reino de Deus e para o evangelho e para o reino do Messias e para aquilo que só ele pode fazer. Então, quando a gente começa a balancear essas coisas e colocar as coisas em primeiro lugar e colocar as coisas no lugar certo, nosso coração vai encontrando descanso, nosso coração vai encontrando um lugar de repouso e o evangelho vai nos lavando, né, desses ídolos internos e nós ficamos menos propícios às ideologias dessa era. Bom, eu espero que essa reflexão tenha te ajudado. Obviamente, isso faz parte de uma pregação muito maior, né? Tô só compartilhando um pedaço aqui para vocês. Queria aproveitar e fazer um convite. Nós temos uma plataforma que chama TGV Plus. E na TGV Plus, se eu não me engano, agora a gente está com mais de 400 horas de conteúdo gravado. Lá dentro a gente tem curso, tem podcasts. A gente às vezes lança alguns podcasts no YouTube, mas lá dentro da plataforma eles são bem mais longos, o conteúdo é bem maior. E você paga R$ 29,90 por mês para ter tudo isso, livro, tudo que a gente produz está lá dentro, todo tipo de coisa que a gente faz está lá dentro. Ou então você pode fechar isso de maneira anual, e aí é R$ 24,90, se não me engano, ou R$ 24,50, uma coisa assim. Então o link está aqui embaixo. Se você acha legal aprender com a gente, bora, vamos junto. É isso, gente. Compartilha, comenta, manda para os amigos. Não esquece de curtir o vídeo, isso é muito bom pra gente. Tchau, tchau.